resolvi aproveitar a deixa e falar um pouquinho, já que tanto o Murilo quanto você falaram sobre a Ethernet, eu vou falar um pouquinho do cabeamento estruturado, né, e onde é que a gente pode entrar com essa solução em algumas redes industriais, como vocês comentaram, está começando a ficar um pouco mais presente, né. Então, primeira coisa, keep calm, automate, né, vamos automatizar. Bom, o cabeamento estruturado, ele não nasceu para automação industrial, para redes industriais, ele nasceu com outra filosofia, em edifícios comerciais, mas pouco a pouco foi ganhando força em data centers, em edifícios residenciais e chegou na indústria, né? Mas vamos definir o cabeamento estruturado, né, para começo de conversa, né? Um cabeamento estruturado, na verdade, ele é normatizado e ele é formado não apenas de cabos, né? É um sistema que compõe os cabos, as suas conexões, os patch cords, que são os cabos de manobra nas pontas para você ligar equipamentos ao sistema de cabeamento, o hardware de conexão, que nada mais é que os conectores, né? Os conectores que você vai utilizar nas extremidades. E esse sistema, ele tem que ser normatizado para ter uma capacidade de suportar vários tipos de aplicações dentro da tecnologia da informação. Não é só voz, não é só dados, é imagem, é sensoriamento, redes de vídeo, redes industriais. Então, está cada vez mais expandida essa quantidade de aplicações que devem ser suportadas. Então, você projeta um cabeamento estruturado, não necessariamente você precisa saber que protocolo, num princípio, você vai utilizar. Você segue as regras, e aí os protocolos que foram feitos para a rede vão seguir essas mesmas regras. Então, uma vez que você implanta um cabeamento estruturado, seguindo essas regras, você sabe que vai ter centenas, milhares de aplicações de dados, não só de dados, mas analógicas também, que vão ser suportadas automaticamente. Isso vai envolver o projeto de subsistemas de cabeamento, desde os distribuidores, que são os painéis de onde saem os cabos, os próprios cabos e as conexões desses cabos entre si e as conexões com os equipamentos. Mas mais que isso também, uma especificação de cabeamento estruturado entra também na especificação do caminho. Por onde vai passar esse cabo? Eu não posso passar em qualquer lugar, eu tenho que passar em algum lugar que vai proteger esse cabo contra interferências eletromagnéticas, contra problemas mecânicos, químicos, etc. né? E também temos que pensar nos espaços. O que são os espaços? Quando o cabo acaba, ou seja, ele saiu do caminho, saiu da eletrocalha, saiu do eletroduto, ele chega num espaço, que é onde tem um conector, e ali ele vai interagir com o equipamento, onde ele vai ser conectado através de talvez um patch cord, e com o usuário, né, que vai fazer essa conexão, fazer essa manobra. Então, tudo isso está dentro de um padrão, dentro de uma norma, para tudo ser previsível e poder rodar as aplicações que eu quero. Para isso, as especificações de normas entram, claro, nos meios físicos, né, que tipos de cabos podem ser utilizados, e aí não estamos falando só do cabo, é o cabo e a conexão. É tão importante especificar a conexão quanto especificar o cabo. Não adianta um cabo excelente e chegar um conector mal especificado, mal instalado, que ele vai acabar com totalmente o desempenho e talvez nem funcionar a sua rede, né? Então, os meios físicos são padronizados por norma. Temos norma nacional de cabeamento estruturado, assim como tem norma internacional, ISO e EC, tem normas de cada país, né? Mas a nossa segue a da ISO e EC. O próprio desempenho desse cabeamento, desses meios físicos, são normatizados. Então, quando eu coloco, por exemplo, a categoria 5E, ou categoria 6 ou 6A, que o Bruno comentou, eu sei qual é o desempenho esperado, eu sei a frequência, a largura de banda, qual a atenuação especificada, qual o nível de crosstalk máximo e outras tantas técnicas, para eu saber que a aplicação vai rodar de antemão. Se eu sei que uma aplicação demanda determinada largura de banda, por exemplo, 200 MHz, 150 MHz, eu sei que eu tenho que especificar, por exemplo, a categoria 6, que suporta até 250 MHz, né, e assim por diante. E fibra ótica é a mesma coisa, né, o desempenho da fibra ótica também é determinado por normas. A topologia, não é só utilizar aquele cabo 5E ou 6 ou uma fibra ótica, mas de qualquer jeito, fazendo varal de cabos que a gente vê às vezes nos lugares aí onde o pessoal não conhece muito de normas, né? Vai jogando cabo para lá e para cá, põe os conectores, crimpa os conectores, isso não é estruturado só porque está usando um cabo de par trançado ou uma fibra ótica. Você tem que ter uma topologia, um desenho da rede, as distâncias mínimas e máximas de alguns segmentos que têm que ser mantidas para manter a compatibilidade com a aplicação e manter a largura de banda.
né? Não adianta usar um categoria 6 com cabeamento de 300 metros. Ele não vai suportar as aplicações feitas para ele. Ele tem que estar dentro da topologia da distância normatizada, que geralmente é 100 metros, né? E as formas de conexão, como é que eu conecto tudo isso? Eu não posso pegar um cabo e conectar direto no equipamento, assim como eu não posso pegar um cabo elétrico, né, uma distribuição elétrica numa residência, pegar o cabo saindo da parede e entrar no meu liquidificador, né? Eu tenho que ter uma tomadinha ali na parede, conectada, com padrão, né, NBR e tal, lá, que é o padrão da tomada. Eu tenho um rabicho do liquidificador, do eletrodoméstico, com um plug padronizado, com o tipo de cabo correto que vai fazer a conexão e desconexão. Então, a forma de conexão do cabeamento é a mesma coisa. Eu tenho que ter uma padronização de como fazer isso, né? E aí no slide tem exemplos de padronizações de cabos, fibra ótica, par trançado, conectores, tipo de pinagem que eu vou utilizar, sequências de fios que eu vou utilizar para poder também ter a aplicação rodando, né? E já vou emendar num assunto que vocês vão poder comentar em seguida, né? Porque vocês todos falaram de um monte de protocolos, e aí vocês veem aí alguns desses exemplos, tanto na automação industrial, à esquerda, e automação predial, edifícios comerciais à direita, você vê uma miríade de protocolos, alguns deles, principalmente à esquerda, são Ethernet, de alguns sabores de Ethernet, né? Uma internet industrial, mas são muitos, né? E você acaba tendo problemas com gateways, com padrões, né, para você integrar tudo isso numa rede, né? E está surgindo realmente um outro protocolo aqui de Ethernet que pode até facilitar a adoção do Ethernet e do cabeamento estruturado em cima de um protocolo de automação, que é o Single Pair Ethernet. Depois vocês comentam um pouquinho até sobre o que vocês acham dessa tecnologia, se já viram acontecer, vocês acham que isso vai acontecer para frente e quais vantagens que vocês antevêm. Mas, basicamente, o Single Pair Ethernet é trazer o Ethernet para um ambiente que ele não estava antes, né? O Ethernet que a gente costuma ver é o Ethernet usando cabos de 4 pares UTP, né, par trançado UTP, mas com o conector J45 na ponta, né, e com velocidades que hoje, né, chega a 1 gigabit, 10 gigabits por segundo. Mas na rede de automação, muitas vezes não precisa de uma velocidade tão grande, né, não precisa de tudo isso, né, mas eu preciso de outras coisas, né. Eu preciso de facilidade para conectar esses equipamentos, eu não posso ter só 100 metros de limitação. Então, saiu um padrão do I3E, 802.3CG, que especifica o 10 base T1L, é apenas um dos tipos de Single Pair Ethernet. O Single Pair Ethernet basicamente é rodar o Ethernet no cabo de par trançado de apenas um par, e não 2 ou 4 pares, como os protocolos que a gente conhecia aí desde os 10 megabits, né? Esse 10 base T1L permite 10 megabits por segundo full duplex em um cabo de um par trançado, com bitolas de 18 a 24 WG, né, você tem essa possibilidade aí, e eu posso chegar até 1.000 metros, não apenas 100 metros, eu tenho 1 quilômetro de ponta a ponta. Eu posso ter nesse 1 quilômetro até 10 emendas. Ninguém vai comprar uma caixa com 1.000 metros de cabo, né, para lançar, né? Você vai ter algumas emendas no meio do caminho. Eu posso ter até 10 emendas normatizadas. Ele suporta alimentação elétrica do tipo do PoE, que a gente vai falar depois, mas no caso do Single Pair Ethernet chama Power over Data Line. Eu vou falar um pouquinho depois sobre isso. Então ele vai não só a sinalização em Ethernet, mas também pode alimentação elétrica, né? E o conector é um conector compacto, menor que o J45, e ele é padronizado também. Não tem um tipo só, como é o J45, tem alguns, mas vocês podem ver à direita aqui dois exemplos de conectores, um para ambiente comercial comum, para edifícios comerciais, por exemplo, automação predial, e o de baixo é um IP67, justamente para ser utilizado em condições um pouquinho mais complicadas, principalmente as industriais, né? Ambos estão aptos aí ao Single Pair Ethernet, tá? Isso permite que todos os dados da rede, desde dispositivo, controladora, sistema supervisório e os outros sistemas de controle da empresa, tudo isso use um único protocolo, que é o Ethernet, desde a ponta até lá dentro do data center. Isso possibilita que desde os 10 megabits aqui do Single Pair Ethernet, né, o 10 base T1L, eu tenha a possibilidade de migrar isso até hoje disponível já 800 gigabits por segundo em data centers, que é a velocidade mais alta de Ethernet disponível comercialmente hoje, passando sem conversão de protocolo, sem passar por gateways, apenas por comutação, switching, camada 2, muito rápido, né?
Deixa eu ver se tem mais um slide aqui. Não, depois eu falo sobre o Power over Ethernet. Eu queria ouvir um pouquinho vocês agora sobre isso. Marcelo, eu queria só, antes da gente continuar, teve uma pergunta do Kleber, tá? Kleber Romão, perguntando sobre uma aplicação em uma ponte rolante com movimentação de 3 a 4 vezes diariamente. Isso, boa. Ele questiona logo em seguida: devemos utilizar o cabo Profinet? Bom, cada cabeamento tem as suas características. Para a questão dos cabos Profinet, existem 3 categorias de flexibilidade, né? Categoria A, B e C. Assim, tem a primeira lá, por exemplo, a categoria 5E, né, que é o tipo de protocolo, né, velocidades padronizadas e tudo mais. E essas categorias A, B e C, elas justamente estão relacionadas a isso. Tá? Categoria A é o sólido, né, aplicação fixa. Aí tem a categoria B, que é o semiflexível, ele já vai ser composto por alguns fios, vai ser um cabo um pouco mais maleável. E a categoria C, né, que é a mais flexível, possui até componentes de capa externa e isolação diferenciados justamente para permitir esse grau de flexibilidade que você precisa. Tá? Então, existem sim cabos que são focados para esse tipo de aplicação. Tá? Então, só para não deixar essa pergunta perder um pouco, espero que, acho que era isso, era essa a sua dúvida. Tá, Kleber? Deixa eu falar rapidinho aqui, já passamos das 5 horas, 2 assuntos, mas é só para a gente registrar aqui, não vai dar para a gente discutir muito, e aí vamos para as perguntas finais, né? Tem uma que está esperando aqui desde o começo, que eu vou colocar aqui também, e depois vamos para o sorteio, né? Bom, o cabeamento que a gente vai instalar, seja ele o estruturado ou não, a gente tem que certificar ele, a gente tem que testar ele, né? A gente viu tantos protocolos que vão ser utilizados, tanto a importância vai ter nessa automação, esse cabeamento não pode falhar. Então eu tenho que instalar o cabeamento e testar ele. E testar o cabeamento significa o quê? Significa que eu estou garantindo que esse material que eu adquiri é de boa qualidade, está normatizado, e a mão de obra também, porque o cabeamento foi instalado, né? Ele passou, esse cabo sofreu uma instalação, passou por um caminho, pode ter sido estressado, pode ter sido torcido, né? Pode ser que não esteja exatamente do jeito que era quando saiu da fábrica, né? Então, a certificação é testar depois que foi instalado e comparar com normas, né? A norma de cabeamento estabelece esses limites que vocês estão vendo, como por exemplo a barrinha aqui de altura, né? Se eu conseguir passar por essa barrinha definida pela norma, eu estou dentro daquilo que foi definido como desempenho mínimo da norma, né? Se a barra cai, ou seja, se eu não passei por esse limite, quer dizer que alguma coisa está errada, seja no projeto, seja no material que eu adquiri, seja na mão de obra da instalação. Então, é importante demais isso.